Você já sentiu que chegou neste mundo com uma missão muito específica? Que carrega dentro de si um propósito tão profundo que às vezes nem consegue explicar em palavras? Se você está sentindo isso neste exato momento, saiba que não é coincidência você estar aqui hoje. Há forças espirituais superiores guiando você até esta revelação extraordinária que Chico Xavier recebeu de seus mentores espirituais nos últimos anos de sua vida terrena. Durante décadas, Chico Xavier foi o canal mais puro entre nosso mundo e as dimensões superiores. Através dele, espíritos evoluídos trouxeram mensagens que transformaram milhões de vidas. Mas existe uma revelação específica que ele guardou com muito cuidado, compartilhando apenas com pessoas muito próximas, sobre 3 signos que foram especialmente enviados nesta época para completar uma missão final na Terra. Quando Emmanuel, seu mentor espiritual principal, trouxe esta informação através da psicografia, Chico Xavier ficou profundamente emocionado. Ele compreendeu que estava diante de uma verdade cósmica que explicaria por que certas pessoas sentem uma inquietação constante, uma necessidade urgente de cumprir algo maior, mesmo sem saber exatamente o que. Se você nasceu sob um destes 3 signos, prepare seu coração para compreender finalmente por que sua vida sempre pareceu diferente, porque você sempre sentiu que não pertence completamente a este mundo material, e principalmente porque chegou sua hora de despertar completamente para sua verdadeira natureza espiritual. A primeira revelação que Emmanuel trouxe através de Chico Xavier diz respeito às almas de peixes. Você que nasceu sob este signo, ou conhece alguém muito próximo que carrega esta energia pisciana, precisa compreender algo extraordinário sobre sua origem espiritual. Peixes não é apenas um signo astrológico comum. É a marca celestial de espíritos que vieram de dimensões muito elevadas, especificamente para este momento histórico da humanidade. Emmanuel explicou a Chico Xavier que as almas piscianas desta geração são antigas guardiãs dos portais dimensionais. Em vidas passadas, muitas delas foram sacerdotisas em templos da Atlântida, responsáveis por manter aberta a comunicação entre os mundos físico e espiritual. Quando a Atlântida submergiu, estas almas fizeram um pacto sagrado. Retornariam em massa no momento em que a humanidade estivesse pronta para sua próxima evolução espiritual. Esse momento é agora. Se você é de peixes, sua sensibilidade extrema não é fraqueza, é sua antena espiritual funcionando perfeitamente. Sua tendência a se sentir sobrecarregada emocionalmente não é desequilíbrio. É sua capacidade natural de captar as energias de todos ao seu redor, porque você veio para ser um canal de cura e transformação. Deixe-me contar sobre Maria Helena, uma pisciana de 62 anos que participou de uma das últimas sessões mediúnicas que Chico Xavier conduziu em Uberaba. Maria Helena havia procurado ajuda espiritual porque se sentia completamente perdida na vida. Desde criança, ela tinha sonhos muito vívidos com lugares que pareciam de outro mundo. Conversava com pessoas que ninguém mais via e sentia uma tristeza profunda que não conseguia explicar. Durante a sessão, o espírito de sua avó se manifestou através de Chico Xavier e revelou algo que mudou completamente a vida de Maria Helena. Sua avó disse que ela havia sido uma alta sacerdotisa em um templo dedicado à deusa Ísis, no Antigo Egito, há mais de 3.000 anos. Naquela época, Maria Helena era responsável por guiar almas desencarnadas que ficavam perdidas entre os mundos, ajudando-as a encontrar o caminho para a luz. A avó explicou que Maria Helena havia escolhido nascer como peixes nesta vida para reativar gradualmente essas habilidades. Os sonhos com outros mundos eram memórias reais de dimensões superiores que ela visitava durante o sono. As pessoas invisíveis com quem conversava eram espíritos que reconheciam sua luz e buscavam sua ajuda.
A tristeza inexplicável era a saudade de sua verdadeira casa espiritual, combinada com a dor de ver tanta gente sofrendo sem compreender sua natureza divina. Depois dessa revelação, Maria Helena começou a desenvolver conscientemente seus dons mediúnicos. Ela descobriu que tinha uma capacidade extraordinária de canalizar energias de cura e de receber orientações espirituais para pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Sua casa se transformou em um pequeno centro de luz, onde dezenas de pessoas encontraram alívio para suas dores emocionais e espirituais. O que Emmanuel ensinou através de Chico Xavier é que toda alma pisciana carrega dentro de si esta mesma capacidade. Vocês são os curadores naturais desta era. Sua missão final na Terra é ajudar na grande transição que a humanidade está vivendo, servindo como pontes entre o mundo material e o espiritual. Quando uma pisciana desperta para sua verdadeira natureza, ela se torna um farol de luz que pode transformar centenas de vidas ao seu redor. Se você é de Peixes e está ouvindo isso, preste atenção aos sinais que o universo tem enviado. Suas intuições repentinas são mensagens diretas de seus guias espirituais. Sua necessidade de ficar sozinha às vezes não é isolamento. É o momento em que você se recarrega energeticamente e recebe orientações superiores. Sua dificuldade em lidar com ambientes muito agitados ou pessoas negativas é porque sua energia é naturalmente elevada e você sente fisicamente quando está em contato com vibrações densas. A segunda revelação extraordinária que Emmanuel compartilhou com Chico Xavier diz respeito às almas de Escorpião. Se você nasceu sob este signo intenso e transformador, prepare-se para compreender por que sua vida sempre foi marcada por experiências profundas, crises que pareciam destruí-la, mas que sempre resultavam em renascimentos poderosos. Escorpião não é apenas o signo da transformação. É a marca espiritual dos guerreiros da luz que vieram especificamente para quebrar correntes ancestrais de sofrimento e abrir caminhos de libertação para toda a humanidade. Emmanuel revelou que as almas escorpianas desta geração são antigas xamãs e curandeiras que dominavam os mistérios da morte e do renascimento. Em civilizações perdidas como Lemúria, estas almas eram as guardiãs dos rituais de passagem, ajudando outras pessoas a morrer conscientemente para velhos padrões e renascer em níveis superiores de consciência. Elas conheciam profundamente as leis que governam os processos de transformação, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Quando estas civilizações se perderam, estas almas fizeram um compromisso sagrado de retornar sempre que a humanidade precisasse passar por grandes transformações coletivas. Elas aceitaram carregar o fardo de viver vidas intensas, cheias de desafios aparentemente impossíveis, para desenvolver a força interior necessária para ajudar outros a superarem seus próprios obstáculos. Se você é de Escorpião, toda dor que você já enfrentou, toda traição que viveu, toda perda que experimentou, foi parte de um treinamento espiritual rigoroso. Você estava sendo preparada para se tornar uma especialista em processos de cura profunda. Alguém capaz de olhar diretamente para as feridas mais escondidas da alma humana e ajudar na transformação dessas feridas em sabedoria e poder pessoal. Deixe-me compartilhar com você a história de Carmen, uma escorpiana de 57 anos que teve um encontro transformador com Chico Xavier em uma de suas últimas aparições públicas. Carmen havia passado por uma série devastadora de perdas em poucos anos. Perdeu o marido em um acidente, a mãe por câncer e descobriu que seu filho havia desenvolvido dependência química. Ela estava completamente destruída, questionando por que Deus permitia tanto sofrimento em sua vida.
Sentia-se amaldiçoada, como se tivesse nascido para sofrer. Durante o evento com Chico Xavier, ela conseguiu fazer uma pergunta sobre seu propósito de vida, porque não conseguia mais encontrar sentido em continuar vivendo. A resposta que veio através de Chico Xavier mudou completamente a perspectiva de Carmen. O espírito que se manifestou disse que ela era uma alma muito antiga e poderosa, que havia escolhido uma encarnação difícil porque possuía força espiritual suficiente para transformar grandes sofrimentos em grande sabedoria. Cada perda que ela havia experimentado estava removendo camadas de apego ao mundo material e despertando poderes de cura que ela trouxera de outras vidas. O espírito explicou que Carmen havia sido uma curandeira muito respeitada em uma tribo indígena há mais de 500 anos. Naquela época, ela ajudava pessoas que haviam perdido entes queridos a se reconectarem com eles no mundo espiritual e auxiliava dependentes de substâncias naturais a se libertarem de seus vícios através de rituais de purificação. As experiências dolorosas de sua vida atual estavam reativando essas habilidades. A perda do marido a estava preparando para ajudar outras viúvas a encontrarem força para reconstruir suas vidas. A morte da mãe por câncer a estava capacitando para dar suporte emocional e espiritual a famílias enfrentando doenças graves. A dependência química do filho a estava treinando para se tornar uma orientadora especializada em processos de recuperação. Depois dessa revelação, Carmen começou a estudar terapias holísticas e desenvolvimento espiritual. Ela descobriu que tinha um dom natural para identificar as causas emocionais profundas por trás dos problemas das pessoas. Sua capacidade de olhar diretamente para a dor, sem julgamento e com total compaixão, vinha de sua própria experiência de transformar sofrimento em sabedoria. Em poucos anos, Carmen se tornou uma terapeuta muito procurada, especializada em ajudar pessoas que estavam passando por grandes perdas e transições difíceis. Seu filho se recuperou da dependência química e se tornou seu parceiro de trabalho, ajudando outros jovens que enfrentavam problemas similares. A dor que quase a destruiu se transformou na fonte de seu poder de cura. Emmanuel ensinou através de Chico Xavier que esta é a missão final das almas escorpianas nesta era. Transformar suas próprias feridas em medicina para curar as feridas coletivas da humanidade. Vocês são as especialistas em renascimento, as que sabem como morrer conscientemente para velhos padrões e renascer em versões mais poderosas de si mesmas. Se você é de Escorpião, compreenda que sua intensidade emocional não é desequilíbrio, é sua capacidade natural de mergulhar nas profundezas da experiência humana para extrair dele as pérolas de sabedoria. Sua tendência a atrair situações complicadas não é azar, é sua alma buscando as experiências necessárias para desenvolver sua maestria em processos de transformação. A terceira e última revelação que Emmanuel trouxe através de Chico Xavier diz respeito às almas de Virgem. Se você nasceu sob este signo da perfeição e do serviço, prepare-se para descobrir por que sempre sentiu uma necessidade compulsiva de ajudar, organizar e melhorar tudo ao seu redor, mesmo quando isso lhe custava sua própria paz interior. Virgem não é apenas o signo do perfeccionismo. É a marca celestial dos espíritos que serviram como guardiões do conhecimento sagrado em civilizações antigas. Emmanuel revelou que as almas virginianas desta geração são antigas escribas, bibliotecárias e organizadoras dos templos de sabedoria que existiram em lugares como Alexandria, Atlântida e nos monastérios tibetanos. Estas almas dedicaram múltiplas encarnações ao serviço desinteressado, preservando e organizando conhecimentos espirituais que poderiam se perder durante períodos de turbulência na Terra. Elas desenvolveram uma capacidade extraordinária de perceber detalhes que outros não veem, de identificar o que está fora de ordem ou harmonia
e de encontrar soluções práticas para problemas complexos. Quando grandes bibliotecas foram destruídas e templos de sabedoria foram perdidos, estas almas fizeram um juramento sagrado. Retornariam sempre que a humanidade precisasse recuperar conhecimentos perdidos e reorganizar sistemas que haviam se corrompido. Elas aceitaram carregar a responsabilidade de serem os instrumentos através dos quais a ordem divina se manifesta no mundo material. Se você é de virgem, sua necessidade de perfeição não é neurose, é sua memória celular de um tempo em que você era responsável por manter sistemas sagrados funcionando perfeitamente. Sua capacidade de ver erros e falhas que outros não percebem não é crítica destrutiva. É sua habilidade natural de identificar onde a energia divina não está fluindo adequadamente. Agora, vou compartilhar com você a história extraordinária de Antônia, uma virginiana de 64 anos que teve uma experiência transformadora durante uma consulta espiritual com Chico Xavier. Antônia havia procurado ajuda porque se sentia completamente esgotada. Ela passava a vida inteira cuidando de todos ao seu redor, resolvendo problemas de familiares, organizando eventos na igreja, ajudando vizinhos, mas sentia que ninguém realmente valorizava seus esforços. Ela estava amargurada, porque parecia que quanto mais ajudava, mais as pessoas esperavam dela. Sentia-se uma escrava de sua própria necessidade de servir, mas não conseguia parar de ajudar mesmo quando estava exausta. Durante a consulta, Chico Xavier canalizou uma mensagem que mudou completamente a compreensão de Antônia sobre sua natureza espiritual. O espírito que se manifestou disse que Antônia havia sido uma das principais organizadoras da famosa Biblioteca de Alexandria, há mais de 2000 anos. Naquela época, ela era responsável por catalogar e preservar manuscritos sagrados que continham conhecimentos sobre cura, astronomia e filosofia espiritual. Seu trabalho meticuloso havia salvado informações preciosas que beneficiaram a humanidade por séculos. O espírito explicou que Antônia havia desenvolvido uma conexão tão profunda com o serviço desinteressado que isso se tornou a essência de sua alma. Em múltiplas encarnações posteriores, ela havia escolhido vidas dedicadas ao cuidado e à organização. Foi enfermeira em hospitais, professora em escolas, organizadora em conventos, sempre trabalhando nos bastidores para que outros pudessem brilhar. Sua missão atual era diferente, porém. Desta vez, ela não havia encarnado apenas para servir individualmente, mas para ensinar outras pessoas a importância do serviço consciente e organizado. Sua exaustão vinha do fato de que estava fazendo o trabalho que deveria estar ensinando outros a fazer. Em vez de ser a única a resolver tudo, ela deveria se tornar uma mentora que capacitasse outros a desenvolverem suas próprias habilidades de organização e serviço. Depois dessa revelação, Antônia mudou completamente sua abordagem. Em vez de resolver os problemas das pessoas, ela começou a ensiná-las a se organizarem melhor. Na igreja, em vez de fazer tudo sozinha, ela criou grupos de trabalho e treinou outras pessoas para assumirem responsabilidades. Em casa, em vez de resolver todos os problemas familiares, ela começou a orientar seus filhos e netos a desenvolverem suas próprias capacidades de organização e resolução de conflitos. O resultado foi extraordinário. Antônia descobriu que quando ensinava outros a se organizarem e servirem conscientemente, ela multiplicava seu impacto de forma exponencial. Uma pessoa bem orientada por ela conseguia ajudar dezenas de outras. Sua energia, em vez de se esgotar, começou a se renovar constantemente, porque ela estava cumprindo sua verdadeira missão: ser uma organizadora de organizadores, uma servidora que ensina outros a servir. Emmanuel ensinou através de Chico Xavier que esta é a missão final das almas virginianas nesta era:
reorganizar os sistemas humanos de acordo com princípios espirituais superiores. Vocês são as arquitetas da nova civilização que está nascendo, as que sabem como estruturar comunidades, relacionamentos e projetos de forma que a energia divina possa fluir livremente através deles. Se você é de Virgem, compreenda que sua atenção aos detalhes não é obsessão, é sua capacidade natural de perceber onde a perfeição divina precisa se manifestar no mundo material. Sua tendência a se sobrecarregar ajudando outros não é dependência emocional. É sua alma cumprindo automaticamente seu propósito de servir, mas talvez de forma ainda não totalmente consciente. Agora que você descobriu qual destes 3 signos ressoa com sua alma, ou talvez tenha reconhecido pessoas queridas nestas descrições, é fundamental compreender como estas revelações se conectam com o momento atual que a humanidade está vivendo. Emmanuel explicou a Chico Xavier que não é coincidência estas 3 energias espirituais estarem encarnadas em massa exatamente agora. Estamos vivendo o que os espíritos superiores chamam de grande transição planetária. A Terra está passando de uma vibração densa, baseada no medo e na separação, para uma vibração mais elevada, baseada no amor e na unidade. Este processo não acontece automaticamente. Ele precisa de agentes conscientes, espíritos preparados que sirvam como canais para ancorar as novas energias no plano físico. As almas piscianas vieram para serem as mediadoras desta transição, usando sua sensibilidade natural para captar as novas frequências espirituais e transmiti-las para outras pessoas através de sua presença amorosa e seus dons de cura. As almas escorpianas vieram para serem as transformadoras, usando sua capacidade de atravessar crises e renascer para ajudar a humanidade a morrer conscientemente para velhos padrões destrutivos e renascer em níveis superiores de consciência. As almas virginianas vieram para serem as organizadoras desta nova realidade, usando sua capacidade natural de criar ordem e estrutura para estabelecer novos sistemas sociais, econômicos e espirituais, baseados em princípios mais elevados de justiça, cooperação e serviço mútuo. Mas existe algo ainda mais profundo que Emmanuel revelou a Chico Xavier sobre estas 3 energias espirituais. Elas não trabalham isoladamente. Quando uma pisciana, uma escorpiana e uma virginiana se conectam conscientemente, elas formam o que os espíritos superiores chamam de triângulo sagrado de manifestação. A energia pisciana traz a inspiração divina, a conexão com os planos superiores, a visão do que é possível. A energia escorpiana traz o poder de transformação, a coragem para enfrentar resistências e a força para quebrar estruturas obsoletas. A energia virginiana traz a capacidade de organização prática, a habilidade de transformar visões espirituais em realidades concretas e funcionais. Deixe-me contar sobre um exemplo extraordinário que Chico Xavier presenciou nos últimos anos de sua vida. Em Uberaba, 3 mulheres de idades diferentes se conheceram durante um dos grupos de estudo espírita que ele orientava. Marina, uma pisciana de 42 anos, havia desenvolvido uma capacidade extraordinária de canalizar orientações espirituais através de pinturas mediúnicas. Suas obras retratavam cenas de um futuro em que a humanidade vivia em harmonia com a natureza e entre si. Vera, uma escorpiana de 55 anos, era uma advogada que havia passado por uma transformação profunda depois de perder tudo em um processo judicial corrupto. Em vez de se amargurar, ela havia usado essa experiência para desenvolver uma paixão por justiça social e direitos humanos. Ela sonhava em criar um sistema legal mais justo e compassivo. Conceição, uma virginiana de 61 anos, era uma ex-professora que havia dedicado a vida a desenvolver métodos educacionais inovadores.
Ela tinha uma visão clara de como reorganizar o sistema educacional para desenvolver não apenas a inteligência intelectual das crianças, mas também sua inteligência emocional e espiritual. Durante meses, estas 3 mulheres participaram dos mesmos estudos, mas não interagiam muito entre si. Marina achava Vera muito intensa e confrontativa. Vera considerava Conceição muito detalhista e lenta. Conceição via Marina como muito sonhadora e pouco prática. Foi Chico Xavier quem percebeu o potencial extraordinário desta combinação e sugeriu que elas trabalhassem juntas em um projeto. Inicialmente, elas resistiram. Suas personalidades pareciam incompatíveis. Mas Chico Xavier explicou que essa aparente incompatibilidade era exatamente o que tornava a parceria poderosa. Cada uma tinha habilidades que complementavam as limitações das outras. Ele as desafiou a criarem juntas um projeto que pudesse beneficiar a comunidade local. O resultado superou todas as expectativas. Marina começou a receber, através de suas pinturas mediúnicas, a visão de um centro educacional revolucionário que integraria educação formal, desenvolvimento emocional, cura espiritual e justiça social. As imagens eram tão detalhadas e inspiradoras que Conceição imediatamente começou a desenvolver um plano pedagógico completo baseado nessas visões. Vera, por sua vez, usou seus conhecimentos jurídicos e sua rede de contatos para viabilizar legalmente o projeto e conseguir apoio de autoridades locais. Mais importante ainda, ela trouxe sua energia transformadora para quebrar resistências e preconceitos que surgiram contra a proposta inovadora. Em 2 anos, elas haviam criado uma escola piloto que se tornou referência nacional em educação holística. Crianças de famílias carentes recebiam não apenas educação de qualidade, mas também acompanhamento emocional, desenvolvimento de habilidades artísticas e espirituais, e suas famílias tinham acesso a orientação jurídica gratuita e atividades de cura energética. O mais extraordinário é que cada uma delas floresceu de forma individual dentro desta parceria. Marina descobriu que suas visões espirituais tinham muito mais poder quando eram canalizadas para projetos práticos. Vera percebeu que sua energia transformadora era muito mais eficaz quando direcionada para construir algo novo, em vez de apenas lutar contra o que estava errado. Conceição compreendeu que seus métodos organizacionais ganhavam vida e significado quando estavam a serviço de uma visão espiritual elevada. Chico Xavier acompanhou este projeto até seus últimos anos de vida e sempre o citava como exemplo do que poderia acontecer quando as 3 energias espirituais trabalhassem em harmonia consciente. Ele dizia que se grupos similares fossem formados em diferentes cidades, em poucos anos teríamos uma transformação social extraordinária. Mas Emmanuel também alertou, através de Chico Xavier, sobre os desafios que estas 3 energias enfrentariam durante seu processo de despertar. Cada uma delas tem tendências que podem se tornar obstáculos se não forem compreendidas e trabalhadas conscientemente. As almas piscianas, por serem tão sensíveis às energias sutis, podem se tornar dependentes emocionalmente de outras pessoas ou desenvolver vícios como forma de escapar da intensidade de suas percepções. Elas também podem se perder em fantasias espirituais e evitar assumir responsabilidades práticas no mundo material. O antídoto para essas tendências é desenvolver discernimento espiritual e aprender a usar sua sensibilidade como ferramenta de serviço, não como refúgio da realidade. As almas escorpianas, por serem naturalmente intensas e transformadoras, podem se tornar destrutivas quando sua energia não é canalizada conscientemente. Elas podem desenvolver tendências vingativas, manipuladoras ou autodestrutivas. Também podem se viciar em drama e conflito, criando crises desnecessárias porque se sentem mais vivas durante períodos de turbulência.
O antídoto é aprender a direcionar sua energia transformadora para projetos construtivos e desenvolver compaixão genuína por aqueles que ainda não despertaram. As almas virginianas, por serem naturalmente perfeccionistas e orientadas para o serviço, podem desenvolver tendências obsessivas, críticas excessivas e martírio emocional. Elas podem se tornar controladoras, tentando organizar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Também podem desenvolver ressentimento quando sentem que seus esforços não são reconhecidos ou valorizados. O antídoto é aprender a servir com desapego, compreendendo que o verdadeiro serviço espiritual não busca reconhecimento ou controle sobre resultados. Emmanuel ensinou que estas tendências negativas não são falhas de caráter, mas sim distorções naturais que acontecem quando energias espirituais poderosas não são compreendidas e direcionadas conscientemente. É como uma cachoeira que pode tanto gerar energia limpa quanto causar inundações, dependendo de como sua força é canalizada. Por isso é tão importante que as pessoas destes 3 signos desenvolvam autoconhecimento profundo e busquem orientação espiritual qualificada. Quando elas compreendem sua verdadeira natureza e missão, suas características aparentemente problemáticas se transformam em seus maiores poderes. A sensibilidade extrema da pisciana se torna um radar espiritual que pode detectar necessidades sutis e oferecer cura exatamente onde é mais necessária. A intensidade da escorpiana se torna uma força transformadora que pode quebrar correntes ancestrais de sofrimento e abrir caminhos de libertação para gerações futuras. O perfeccionismo da virginiana se torna uma capacidade de manifestar a ordem divina no mundo material, criando estruturas que permitem que outras pessoas floresçam. Existe também um aspecto muito especial sobre como estas 3 energias se relacionam com seus familiares e pessoas próximas. Emmanuel revelou a Chico Xavier que quando uma pessoa destes signos desperta conscientemente para sua missão espiritual, ela automaticamente começa a elevar a vibração de todo o seu círculo familiar e social. Isto acontece porque estas almas vieram não apenas para cumprir missões individuais, mas para serem catalisadoras de despertar coletivo. Elas são como sementes estelares, plantadas estrategicamente em diferentes famílias e comunidades, com o propósito de irradiar luz e despertar outras pessoas para suas próprias naturezas espirituais. Por isso, se você reconheceu sua energia em uma destas descrições, compreenda que sua transformação pessoal não é apenas sobre você. Cada passo que você dá em direção ao seu despertar espiritual cria ondas de luz que tocam todas as pessoas ao seu redor. Seus filhos, pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, todos são beneficiados quando você se torna mais consciente de quem realmente é. Muitas vezes, estas pessoas nem percebem conscientemente que você mudou, mas começam a se sentir mais leves, mais esperançosas, mais conectadas com suas próprias possibilidades espirituais quando estão em sua presença. Você se torna um campo energético de possibilidades elevadas, e outros naturalmente começam a ressoar com frequências mais altas quando interagem com você. Chico Xavier costumava dizer que uma única pessoa verdadeiramente desperta pode transformar uma família inteira em uma geração, e uma família desperta pode transformar uma comunidade inteira em uma década. É assim que a evolução espiritual realmente acontece, não através de mudanças externas impostas, mas através da elevação gradual da consciência, pessoa por pessoa, família por família, comunidade por comunidade. Agora vou compartilhar com você alguns sinais específicos que indicam que sua energia espiritual está despertando e que você está começando a cumprir sua missão final na Terra.
Estes sinais foram identificados por Emanuel através de suas comunicações com Chico Xavier, baseados na observação de centenas de pessoas destes 3 signos que passaram por processos de despertar espiritual. O primeiro sinal é uma mudança na qualidade de seus sonhos. Pessoas destes 3 signos que estão despertando começam a ter sonhos mais vívidos, coloridos e significativos. Muitas vezes, estes sonhos contêm orientações claras sobre próximos passos a serem dados, ou trazem encontros com pessoas que mais tarde aparecem em suas vidas físicas. Alguns sonhos mostram vidas passadas relevantes para a missão atual, ou revelam habilidades espirituais que estão sendo reativadas. O segundo sinal é uma intensificação da intuição e da sincronicidade. Você começa a receber insights repentinos sobre situações complexas, conhecimento sobre assuntos que nunca estudou ou orientações claras sobre decisões importantes. As sincronicidades se tornam tão frequentes que você não consegue mais considerá-las coincidências. Números repetidos, encontros casuais com pessoas certas no momento certo, oportunidades que surgem exatamente quando você mais precisa delas. O terceiro sinal é uma transformação em seus relacionamentos. Pessoas que não ressoam mais com sua nova vibração naturalmente se afastam de sua vida, sem conflitos ou dramas desnecessários. Ao mesmo tempo, novas pessoas começam a aparecer, pessoas que compartilham seus valores espirituais e apoiam seu crescimento. Relacionamentos antigos que permanecem passam por processos de cura e aprofundamento. O quarto sinal é uma mudança em suas necessidades e preferências físicas. Muitas pessoas relatam mudanças espontâneas em hábitos alimentares, com diminuição natural do desejo por alimentos pesados ou processados e aumento do interesse por alimentos mais naturais e leves. Também é comum desenvolver maior sensibilidade a ambientes barulhentos ou caóticos e maior necessidade de tempo em contato com a natureza. O quinto sinal é o desenvolvimento de habilidades de cura ou orientação espiritual. Mesmo pessoas que nunca tiveram interesse nestas áreas começam a descobrir que têm capacidades naturais para ajudar outras pessoas através de conselhos intuitivos, energias de cura, ou simplesmente através de sua presença amorosa e compreensiva. Se você está experimentando alguns ou todos estes sinais, saiba que está no caminho certo. Seu despertar está acontecendo no tempo perfeito, exatamente como foi planejado antes de você encarnar. Confie no processo e permita que ele se desdobre e, naturalmente, sem forçar nem resistir às mudanças que estão acontecendo em sua vida. Emanuel também revelou através de Chico Xavier algumas práticas específicas que podem acelerar e aprofundar o processo de despertar para pessoas destes 3 signos. Estas não são técnicas complicadas ou rituais elaborados, mas sim atividades simples que podem ser integradas facilmente à rotina diária, criando um campo energético favorável para que suas habilidades espirituais se manifestem plenamente. Para as almas piscianas, a prática mais poderosa é o que Emanuel chamou de banhos de luz lunar. Isto não significa necessariamente sair de casa durante a lua cheia, mas sim criar momentos regulares de quietude e receptividade, preferencialmente durante a noite, quando as energias psíquicas estão naturalmente mais ativas. Pode ser alguns minutos de meditação silenciosa antes de dormir, ou simplesmente sentar em um local tranquilo e permitir que intuições e orientações surjam espontaneamente. Durante estes momentos, as piscianas devem cultivar uma atitude de escuta interior profunda, como se estivessem sintonizando um rádio para captar transmissões de dimensões superiores. Muitas descobrem que recebem orientações através de imagens mentais, sensações físicas sutis ou simplesmente um conhecimento que surge do nada.
O importante é não julgar nem questionar o que recebem inicialmente, mas anotar tudo e observar como estas orientações se confirmam na vida prática. Para as almas escorpianas, Emmanuel recomendou a prática da transmutação consciente da dor. Sempre que uma escorpiana passa por uma experiência difícil, seja uma perda, uma traição, uma doença ou qualquer forma de sofrimento, ela deve fazer um exercício mental específico. Em vez de apenas sofrer passivamente ou tentar escapar da dor, ela deve se perguntar conscientemente: como posso transformar esta experiência em sabedoria que pode ajudar outras pessoas? Esta pergunta ativa automaticamente a capacidade natural da escorpiana de extrair poder espiritual das experiências mais desafiadoras. Muitas descobrem que, quando fazem esta pergunta sinceramente, recebem insights profundos sobre como usar sua dor pessoal para desenvolver compaixão e habilidades de cura que podem beneficiar centenas de outras pessoas que passarão por situações similares. Para as almas virginianas, a prática recomendada é o serviço consciente diário. Isto significa escolher pelo menos uma ação de serviço por dia, mas executá-la com total presença e amor, como se fosse um ritual sagrado. Pode ser algo simples, como preparar uma refeição para a família, organizar um espaço da casa, ajudar um colega de trabalho ou oferecer uma palavra de encorajamento para alguém que está passando por dificuldades. O que transforma estas ações comuns em práticas espirituais poderosas é a intenção consciente de servir como canal para o amor divino se manifestar no mundo material. Quando uma virginiana executa suas atividades organizacionais e de cuidado com esta consciência elevada, ela automaticamente eleva a vibração de tudo ao seu redor e desenvolve uma conexão cada vez mais clara com sua missão espiritual maior. Emmanuel também alertou sobre um fenômeno que ele chamou de resistência do ego espiritual, que pode acontecer durante o processo de despertar. À medida que estas almas começam a reconhecer sua verdadeira natureza e poder, existe uma tendência natural de desenvolver orgulho espiritual ou senso de superioridade em relação a pessoas que ainda não despertaram. Este é um teste importante no caminho espiritual. As almas verdadeiramente evoluídas compreendem que seus dons e habilidades especiais não as tornam superiores a ninguém, mas sim mais responsáveis por servir com humildade e amor incondicional. Quanto maior o poder espiritual, maior deve ser a humildade e a compaixão. Chico Xavier sempre enfatizava que os espíritos mais elevados que se comunicavam através dele eram também os mais simples, amorosos e despretensiosos. Eles nunca se vangloriavam de seus conhecimentos ou habilidades, mas usavam tudo o que tinham para elevar e consolar outras almas. Esta deve ser a atitude de qualquer pessoa que está despertando para sua verdadeira natureza espiritual. Existe também um aspecto muito importante sobre como estas três energias se relacionam com o conceito de abundância material. Muitas pessoas acreditam erroneamente que despertar espiritual significa renunciar ao mundo material ou viver em pobreza. Emmanuel esclareceu através de Chico Xavier que esta é uma compreensão distorcida. As almas destes três signos vieram para demonstrar que é possível viver plenamente no mundo material, enquanto se mantém conectado com dimensões superiores. Elas devem aprender a manifestar abundância material como uma extensão natural de sua abundância espiritual, usando recursos materiais como ferramentas para cumprir suas missões de serviço. Uma pisciana desperta pode usar sua sensibilidade para criar produtos, serviços ou experiências que nutrem a alma das pessoas, gerando prosperidade material enquanto oferece cura espiritual. Uma escorpiana consciente pode usar seu poder transformador para criar negócios ou projetos que quebram padrões econômicos injustos e criam oportunidades para pessoas marginalizadas.
Uma virginiana desperta pode usar suas habilidades organizacionais para criar sistemas e estruturas que geram abundância sustentável para comunidades inteiras. O segredo está em compreender que dinheiro e recursos materiais são formas de energia e, como qualquer energia, podem ser usados para propósitos elevados ou destrutivos. Quando pessoas espiritualmente despertas aprendem a atrair e gerenciar recursos materiais com consciência elevada, elas se tornam canais para que a abundância divina se manifeste no mundo físico de forma justa e benéfica para todos. Emmanuel também revelou que nos próximos anos, à medida que mais pessoas destes 3 signos despertarem para suas missões, veremos o surgimento de novas formas de organização social e econômica baseadas em princípios espirituais superiores. Comunidades intencionais, negócios conscientes, sistemas educacionais holísticos e formas inovadoras de governança participativa começarão a aparecer em diferentes partes do mundo. Estas inovações não surgirão através de revoluções violentas ou imposições externas, mas através da manifestação natural da consciência elevada de pessoas que compreenderam sua verdadeira natureza e missão. Será uma transformação orgânica, como uma semente que germina e cresce naturalmente quando encontra as condições adequadas de solo, água e luz. Se você se reconheceu em uma destas 3 energias espirituais, compreenda que fazer parte desta transformação não é uma pressão ou obrigação, mas sim uma oportunidade extraordinária de viver uma vida de significado profundo e impacto positivo duradouro. Você não precisa se tornar uma líder mundial ou criar movimentos massivos. Sua contribuição pode ser tão simples quanto despertar conscientemente para quem você realmente é e permitir que esta consciência se expresse naturalmente através de suas ações diárias. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, a compaixão em vez do julgamento, o serviço em vez do egoísmo, você está cumprindo sua missão final na Terra. Cada pessoa que se sente melhor depois de interagir com você, cada problema que você resolve com sabedoria e amor, cada momento em que você escolhe ser um canal para energias superiores, você está contribuindo para a grande transformação que está acontecendo em nosso planeta. A revelação mais profunda que Emmanuel compartilhou com Chico Xavier sobre estas 3 energias é que elas representam aspectos diferentes do próprio amor divino se manifestando através de formas humanas. A energia pisciana é o amor como compaixão e cura. A energia escorpiana é o amor como coragem transformadora. A energia virginiana é o amor como serviço dedicado e organização harmoniosa. Quando você desperta para sua verdadeira natureza, você não está apenas se tornando uma versão melhor de si mesmo. Você está se tornando um aspecto consciente do próprio amor divino, trabalhando através de sua personalidade humana para elevar a consciência planetária e criar um mundo mais amoroso, justo e harmonioso para todas as formas de vida. Esta é a missão final que trouxe você até aqui, neste momento específico da história humana. Esta é a razão pela qual sua alma escolheu encarnar exatamente agora, com exatamente estas características e estas experiências de vida. Você é parte de um plano divino extraordinário e chegou sua hora de despertar completamente para o papel magnífico que veio desempenhar nesta grande transformação planetária que estamos vivendo. Esta não é apenas uma revelação sobre signos astrológicos. Esta é uma chamada direta de sua alma, um lembrete cósmico de quem você realmente é e por que escolheu estar aqui neste momento único da história da humanidade. As palavras que chegaram até você através das revelações de Chico Xavier não são coincidência, são confirmações de verdades que sua alma já conhecia, mas que sua mente consciente estava pronta para relembrar apenas agora.
Se você é de Peixes, Escorpião ou Virgem, ou se conhece pessoas queridas destes signos, compreenda que acabou de receber uma das informações mais preciosas que poderiam chegar às suas mãos. Você agora sabe que não está sozinha em sua jornada, que sua sensibilidade não é fraqueza, que sua intensidade não é desequilíbrio, que sua necessidade de servir não é dependência emocional. Você é parte de um grupo seleto de almas corajosas que aceitaram uma missão extraordinária: ajudar a humanidade a dar seu próximo salto evolutivo. Cada desafio que você enfrentou até hoje, cada dor que transformou em sabedoria, cada momento em que escolheu o amor, apesar das circunstâncias difíceis, tudo isso foi preparação para este momento de despertar consciente. Agora você tem uma escolha a fazer. Pode continuar vivendo como se fosse apenas uma pessoa comum, lidando com os desafios da vida sem compreender seu propósito maior. Ou pode aceitar conscientemente sua verdadeira identidade espiritual e começar a viver de acordo com sua missão final na Terra. Esta escolha não precisa ser dramática ou radical. Pode começar simplesmente com uma oração silenciosa, um compromisso íntimo com sua própria alma de estar mais presente, mais amorosa, mais consciente em suas ações diárias. Pode começar prestando mais atenção às suas intuições, confiando mais em sua sabedoria interior, permitindo que suas habilidades naturais de cura, transformação ou organização se expressem mais livremente. Lembre-se das histórias que compartilhei com você. Maria Helena descobriu seus dons mediúnicos e transformou sua casa em um centro de luz. Carmen transformou suas perdas dolorosas em sabedoria curativa que beneficiou centenas de pessoas. Antônia deixou de ser apenas uma pessoa que resolvia problemas para se tornar uma mentora que ensina outros a desenvolverem suas próprias capacidades. Todas elas eram pessoas comuns, com vidas comuns, até o momento em que escolheram despertar conscientemente para suas verdadeiras naturezas espirituais. A partir dessa escolha, suas vidas se transformaram em instrumentos de luz, amor e transformação que tocaram incontáveis outras almas. Você tem o mesmo potencial. Você carrega dentro de si as mesmas sementes de luz que elas desenvolveram. A única diferença é que agora você tem o conhecimento consciente de quem você realmente é e por que está aqui. Você não precisa mais vagar no escuro, se perguntando qual é seu propósito. Você acabou de receber o mapa do tesouro de sua própria alma. Os próximos dias, semanas e meses serão fundamentais para determinar como você vai usar esta revelação. O universo estará observando suas escolhas, pronto para apoiar cada passo que você der em direção ao cumprimento consciente de sua missão. Sincronicidades aumentarão, oportunidades aparecerão, pessoas certas cruzarão seu caminho, recursos necessários se manifestarão, tudo para apoiar seu despertar e sua contribuição para a grande transformação planetária. Mas lembre-se também dos alertas que Emmanuel fez através de Chico Xavier. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. À medida que você desperta para suas habilidades espirituais, cultive sempre a humildade, a compaixão e o desejo genuíno de servir o bem maior. Use seus dons para elevar outras pessoas, nunca para manipular ou controlar. Permaneça sempre conectada com o amor incondicional, que é a fonte verdadeira de todo o poder espiritual autêntico. Se você conhece outras pessoas de Peixes, Escorpião ou Virgem, compartilhe esta revelação com elas, não como uma imposição, mas como um presente amoroso. Muitas almas estão esperando exatamente esta informação para compreenderem finalmente porque sempre se sentiram diferentes, porque carregam essa inquietação espiritual, porque sentem que vieram para algo maior. Quando almas despertas se reconhecem e se conectam conscientemente, elas multiplicam exponencialmente seu poder de transformação. Lembre-se do exemplo de Marina, Vera e Conceição,
que criaram juntas algo muito maior do que qualquer uma delas poderia ter criado sozinha. Procure suas irmãs espirituais, forme seu próprio triângulo sagrado de manifestação e vejam juntas que milagres podem criar quando energias espirituais conscientes trabalham em harmonia. O mundo precisa desesperadamente da luz que você veio trazer. Em meio a tanto medo, confusão e divisão, sua presença amorosa e consciente é como uma vela acesa na escuridão. Você pode não perceber o impacto que sua energia elevada tem sobre as pessoas ao seu redor. Mas cada pessoa que se sente mais esperançosa depois de interagir com você, cada situação que se resolve de forma mais harmoniosa por causa de sua influência amorosa, cada momento em que você escolhe ser um canal para energias superiores, tudo isso contribui para elevar a vibração coletiva da humanidade. Esta é sua hora. Este é seu momento de despertar consciente. As revelações que Chico Xavier guardou com tanto carinho chegaram até você porque sua alma estava pronta para recebê-las e sua missão estava pronta para se manifestar plenamente. Não deixe que o medo, a dúvida ou a sensação de não estar preparada a impeçam de dar os próximos passos. Você está mais preparada do que imagina. Você tem mais poder do que reconhece. Você é mais amada e apoiada pelas dimensões superiores do que consegue perceber. Sua alma escolheu esta encarnação específica, com estas características específicas, neste momento específico da história, porque sabia que teria a coragem e a sabedoria necessárias para cumprir sua missão final na Terra. Chico Xavier dedicou sua vida inteira a ser um canal para que mensagens de amor, esperança e orientação espiritual chegassem até pessoas como você. Ele desencarnou sabendo que havia plantado sementes de luz em milhares de corações e que essas sementes germinariam no momento certo, criando uma rede de almas despertas, trabalhando conscientemente pela elevação da humanidade. Você é uma dessas sementes. Você é parte do legado espiritual que ele deixou para o mundo. Você é uma das almas que ele sabia que despertaria neste momento crucial da evolução planetária. Honre esta herança sagrada, vivendo de acordo com sua verdadeira natureza espiritual, servindo com amor, transformando com sabedoria e organizando com dedicação tudo o que precisa ser curado e elevado em nosso mundo. A grande transformação planetária não é apenas uma profecia distante. Ela está acontecendo agora, através de pessoas como você que escolhem despertar conscientemente para suas missões espirituais. Cada vez que você escolhe o amor, você acelera esta transformação. Cada vez que você usa seus dons para ajudar outras pessoas, você contribui para a criação do novo mundo que está nascendo. Sua missão final na Terra não é apenas sobre você. É sobre todas as gerações futuras que se beneficiarão do trabalho de cura, transformação e organização consciente que você está sendo chamada a realizar agora. É sobre criar um planeta onde todas as crianças possam crescer, conhecendo sua verdadeira natureza espiritual, onde todos os adultos possam viver de acordo com seus propósitos mais elevados, onde toda a humanidade possa experimentar a abundância, a paz e a harmonia que são nosso direito divino natural. Este é o momento que sua alma esperou por milhares de anos para viver. Esta é a encarnação que você planejou cuidadosamente nas dimensões superiores, cercada por mentores espirituais sábios que a ajudaram a escolher exatamente as experiências e características que você precisaria para cumprir sua missão com maestria e amor. Agora você sabe quem realmente é. Agora você compreende por que está aqui. Agora você tem as chaves para despertar completamente seus poderes espirituais e usá-los para criar o impacto transformador que sua alma veio manifestar neste mundo. A única pergunta que resta é:
Você está pronta para aceitar plenamente sua identidade como uma das almas escolhidas para completar a missão final de elevação da consciência humana e viver cada dia de sua vida como a expressão magnífica do amor divino que você verdadeiramente é?